É uma honra estar aqui no episódio 14 do Abril Podcast com Rafa Velar. Rafa, obrigado por ter vindo. Imagina, prazer estar aqui e episódio 14 eu acho que é a honra, né, porque com a sua consistência isso aqui vai chegar no episódio 14.000 em algum dia. Que honra. Cara, desde que eu te conheci, tem uma coisa em você que sempre me chamou muita atenção. Você emana uma característica que é o just do it. Ou eu vou fazer acontecer. Você passa pra mim uma energia de execução muito grande. Como é que você interpreta essa sua energia? É algo natural ou algo que você foi desenvolvendo ao longo do tempo? Eu acho que tem um pouco da trajetória de vida, e de como as lições que você aprende ao longo dos passos que você dá te transformam e formam um pouquinho do teu caráter e quem você é. Acho que eu tenho uma coisa que eu não vou dizer que é rara e nem que é única, tem muitas pessoas que têm, mas eu não tenho medo de agir. Eu aprendi ao longo da minha vida que, na verdade, todos os meus arrependimentos vêm de não commitments, de coisas que eu não fiz. Eu nunca me arrependi de algo que eu tenha feito. E isso é uma coisa muito poderosa, porque você acaba descobrindo várias derivadas disso. Por exemplo, a gente que opera no mundo de startup, quando você age, quando você cria movimento, você gera informação. E quando você gera informação, você aprende alguma coisa, você avança na sua tese, algum pedaço do teu negócio que você está descobrindo. Então, primeira coisa é que just do it, gera movimento, gera informação, gera aprendizado, gera crescimento. E do outro lado eu tenho, e essa é uma característica que eu acho que é mais natural minha, é que eu não tenho medo do que os outros pensam. Acho que tem muita gente que não age, não faz algo por conta de, pô, como é que as pessoas vão ver isso aqui? Como é que as pessoas vão achar? O que que elas vão achar de mim? E essa foi uma coisa que eu nunca na minha vida tive. Inclusive, nas antigas, a gente estava falando aqui dos meus vídeos de YouTube de 7, 8 anos atrás. Aquilo ali era uma aberração. 8 anos atrás, um empresário tá fazendo um canal de YouTube. As pessoas riam disso. E eu nunca liguei a mínima. Eu achava que fazia sentido pra mim. E acho que essas duas coisas são muito poderosas. Primeiro, todos os reforços positivos que eu tive ao longo da vida por agir e ver progresso nas costas disso. E número dois, uma característica que é mais minha, que eu sou uma pessoa que foca muito no que eu acho do que eu tô fazendo. Obviamente, eu escuto crítica, eu ouço os outros, mas isso não me impacta, a ponto de me fazer não tomar certas decisões. E eu maratonei os seus conteúdos antigos, então eu passei pelo Mentality Vlog, pelos Nas Trincheiras, pelo CMO Playbook Bons e, tempos. e várias outras coisas que você produziu ao longo do tempo no seu Instagram, LinkedIn, enfim, você sempre foi ativo. E desde o Mentality Vlog você fala sobre propósito. Como você pensa sobre o propósito? É algo que lá atrás você sabia? É algo que você vai lapidando ao longo do tempo? Com certeza você lapida. Eh, e acho que à medida, por exemplo, eu tive filho agora, eu acho que isso mexe algumas alavancas de como você vê o mundo. Mas o centro de como eu penso sobre o tema nunca mudou. E aí eu acho que diferentes pessoas têm diferentes crenças espirituais e religiosas. Eu, Rafa, acredito que a gente passa pelo planeta uma vez só. Eu não acredito em outras vidas, etc. Respeito quem acredita, mas eu não tenho essas crenças. E dado que tô pisando nesse planeta uma única vez, eu tenho uma coisa dentro de mim que é assim, cara, eu quero espremer cada gota desse suco. Eu quero entender, cara, cada possibilidade que existe aqui. E eu sou uma pessoa muito curiosa por natureza, sempre fui. Então, eu acho que é uma mistura desse sentimento e desse conhecimento de que isso aqui acaba, que me faz ter um pouco desse propósito de descobrir onde eu posso chegar, de descobrir o que dá pra fazer, de descobrir que valor eu consigo gerar, onde eu consigo chegar. E isso eu sempre tive. Eu sempre tive isso um pouco dentro de mim, essa noção da finitude do que a gente vive e uma curiosidade de explorar essa única vez que a gente tá aqui. Quando foi que você descobriu ou que você viu nessa economia nova um propósito? Como isso chegou até você? Como foi o desenvolvimento? A economia dos criadores, ela transformou a minha vida. Sempre que me perguntam assim: "Ah, Rafa, se apresenta aí". Cara, em uma frase a internet mudou a minha vida. Eu sou um moleque de classe média baixa do Rio de Janeiro, criado por uma mãe solteira, que não trabalhava na casa dos meus avós. Meu avô era um militar aposentado, minha avó não trabalhava, então assim, família clássica brasileira de classe média baixa. E produzir conteúdo na internet transformou tudo que era possível pra mim. N exemplos, né, então todas as pessoas que eu conheço hoje, as pessoas com quem eu me associei, os meus sócios, investidores, pessoas que me circulam hoje, por exemplo, hoje final do dia eu tenho uma reunião do alumni de Harvard aqui aqui em São Paulo, que eu faço parte hoje em dia. Cara, com 18 anos eu não sabia nem o que era Harvard, entendeu, assim, eu vim de outro mundo. E produzir conteúdo na internet, nesses últimos 8 anos, transformou todas as portas do que era possível pra mim. Então, eu comecei meu canal no YouTube lá 7, 8 anos atrás, que é o que a gente estava rindo há 10 minutos atrás, e a partir dali eu comecei a conhecer gente, e conhecer gente me abria portas.
E quando você tá preparado para as oportunidades que aparecem, esse negócio começa a acumular. Então, a economia dos criadores, ela abriu todas as portas para mim. O fato de que você, com o celular na sua mão, acesso à rede social, você consegue dividir os seus pensamentos com mais pessoas e você pode se conectar sem restrições, isso mudou a minha vida. Então, hoje, tá liderando a Brand Lovers, e que é uma empresa desse espaço, e que tem um propósito super nobre de democratizar um pouco mais as oportunidades, é uma coisa que fala muito comigo. Então, acho que as minhas últimas 3 empresas sempre tocaram essa tese, porque foi uma tese que transformou o que era possível para mim. Que animal. Quando eu fiz 27 anos, eu escrevi um artigo que era as 27 lições aos 27 anos. E uma delas era que criar conteúdo é um dos maiores hacks que você pode ter na carreira, porque transformou a minha vida completamente. E ainda assim, eu acho que é uma oportunidade que o pessoal subestima em termos de desenvolvimento. Porque eu acho que o que você aprende, a quantidade de pessoas que você conhece nessa jornada é tão grande, que eu acho que é algo que é realmente transformador. Vamos resolver esse problema agora. Eu já pensei muito nesse assunto assim como você. Eu acho que a maioria das pessoas vê pessoas como eu e você e tantas outras produzindo conteúdo, o Elon Musk, porra, produzindo tanto conteúdo quanto ele produz, mas não entende exatamente o que acontece ali. Tem 3 coisas que tornam isso extremamente poderoso e se você é uma pessoa pragmática sobre os seus objetivos, você deveria levar isso em consideração. A primeira delas é que o tempo da maioria das pessoas é escasso. As pessoas têm 24 horas em cada dia. Então, nessas 24 horas, elas influenciam outras pessoas, elas tomam decisões, elas criam oportunidades para si, elas movem agendas. Se você produz conteúdo, o seu dia não tem 24 horas. Se somarem todas as redes sociais que eu tenho, eu devo ter perto de 500 mil de seguidores. Enquanto a gente tá aqui nessa próxima hora conversando, eu tô te influenciando, você tá me influenciando. Só que não, porque provavelmente vão ser consumidos, sei lá, 17 mil minutos do meu ponto de vista na internet enquanto a gente tá aqui. Então, se você pensa, o conteúdo distorce espaço e tempo, porque a minha capacidade de influência, de mover as minhas agendas, de criar oportunidades, ela deixa de ser linear, porque a mídia escala. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que as pessoas não entendem é o conceito de você criar um sistema para dar sorte, que é um negócio que chama de engineered serendipity, né? É você criar um sistema para que você seja mais sortudo. E se as pessoas estiverem lembrando mais de você, se você estiver sendo mais visto, se o seu ponto de vista estiver, cara, sendo consumido por mais pessoas, eu te prometo que você vai dar mais sorte. Um cliente vai lembrar mais de você, um investidor vai lembrar mais de você, um amigo vai lembrar mais de você e vai te ligar mais, você vai ser mais feliz. Então tem uma série de coisas que acontecem que acho que as pessoas não entendem 100%. E a terceira que eu diria é que a gente vive uma era onde mídia é gratuito. Isso é uma loucura. Nunca na história você ter mídia foi de graça. Você precisava pagar para estar no jornal, você precisava pagar para estar na TV, você precisava pagar para estar no rádio. E hoje em dia, você abre o seu celular, que é um custo afundado que você já tem. Você abaixa 7 aplicativos e você cria mídia e captura audiência de maneira gratuita, sem custar R$ 1. This is going away. Eu acho que as pessoas não entendem. Mas a realidade que a gente vive hoje é uma arbitragem que vai dar saudade em algum momento. Total. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é do Nick DeWitt, que ele fala assim: atenção é que nem oxigênio. Aqueles que têm a possibilidade de viver. E de certa forma, onde está a atenção hoje, está nessa extensão humana que se chama celular, que se chama redes sociais, que Sem se dúvida. chama. E que a gente estava falando de leverage, a gente até estava comentando antes, que é justamente o que Naval fala. 4 formas de leverage na vida. Uma é trabalho, você está se alavancando sobre o trabalho dos outros, você tem funcionários. Capital, você está usando o dinheiro para gerar mais valor. Terceiro, mídia, que é justamente isso. Enquanto a gente está aqui, provavelmente tem alguém olhando algum conteúdo seu ou meu. E por fim, software, né? O software tem um custo. Alguém está usando software nesse momento, a gente está usando algum software de recording. Então é algo muito, muito louco. E eu tava pensando uma coisa meio maluca esses dias, Rafa, eu queria a sua percepção. Tava pensando, se Francisco Matarazzo, que foi um dos maiores empresários da história do Brasil, nascesse hoje, da onde ele iria construir a fortuna dele? Só um parênteses. Francisco Matarazzo, ele veio pro Brasil e o primeiro job dele foi comercializar banha de porco. E na época, devia ter uma mega oportunidade, e o grande leverage que ele teve, a grande sacada foi colocar banha de porco em latas, porque tinha um melhor aproveitamento. Ele vendeu muito, e a partir disso ele começou a fazer outros business a partir do dinheiro que ele ganhou vendendo banha de porco. Mas eu fiquei pensando, se o Francisco Matarazzo nascesse hoje, qual era o melhor caminho para ele construir uma fortuna e ser um dos maiores empresários? E eu cheguei numa conclusão meio maluca, ainda são pensamentos crus, ainda tô passando por reflexões sobre isso, que talvez ele ia virar produtor de conteúdo.
Faz sentido? Eu acho que faz, porque quando você pensa, todos os grandes empresários do mundo, eles fizeram 2 coisas. Número um, eles resolveram algum problema grande da sociedade, alguma coisa que as pessoas queriam, eles conseguiram uma maneira eficiente de entregar. E número 2, eles viveram certos momentos do tempo onde o que eles faziam tinha algum caráter de arbitragem, né, ou ele comprava muito barato uma coisa, transformava levemente, conseguia repassar isso num preço muito mais alto, mas ainda assim aderente às pessoas, ou eles viram oportunidades que outros demoraram a ver. E acho que tem tudo a ver, porque independente de ser banho de porco ou de ser o Casimiro com streaming na internet, ou ser você com o projeto do Sunday Drops, ou eu que cresci algumas empresas para 100 milhões de faturamento sem nunca investir R$ 1 em marketing. Assim, isso são arbitragens. Então, no final do dia, independente de ser banho de porco ou o que quer que seja, acho que grandes histórias de empreendedorismo têm sempre esses 2 componentes. Primeiro, resolveram um problema e entregaram para as pessoas algo que elas queriam. Número 2, fizeram uso de algum tipo de arbitragem que as outras pessoas não tinham enxergado. Total. E tem acho que talvez ser um criador de conteúdo, ser um influencer, talvez uma das melhores maneiras de você sair desse 0 para 1. E depois o one to N, eu acho que tem vários outros aspectos, mas dar esse kickstart de uma maneira que seja eficiente, eu não tenho dúvida. E aí você comentou um pouco sobre problemas, né? E as suas primeiras empresas, elas eram focadas em outros problemas da economia dos criadores. E vem a Brand Lovers, que é focado no problema, que é como é que a gente consegue monetizar e organizar esse mercado massivo, essa classe média dos criadores. Eu queria que você contasse um pouco sobre o problema que vocês estão tentando resolver na Brand Lovers. Boa, claro. A maneira que eu sempre enxerguei um criador de conteúdo, até pela minha própria experiência comigo mesmo, é que o criador de conteúdo ele tem um ativo. Assim como a Ambev tem uma fábrica. Assim como você tem o seu Substack. Isso é um ativo. Só que como qualquer ativo, ele pode estar bem monetizado ou mal monetizado. Ele pode estar, a fábrica da Ambev pode estar em plena capacidade produtiva ou pode ter 100% de capacidade ociosa e estar fechada. E o criador de conteúdo vive a mesma dinâmica. Só que o ativo que ele detém é uma audiência dentro de alguma plataforma, qualquer que seja. E esse ativo ele pode estar em plena capacidade de utilização, ele pode estar monetizando de N maneiras, ou ele pode estar com muita capacidade ociosa, por não estar monetizando aquilo. E você falou da classe média, a classe média dos criadores de conteúdo, a cauda longa da distribuição estatística, ou seja, as pessoas que têm ali, sei lá, menos de 200, 300 mil seguidores nas redes sociais, eles têm um problema muito grande de monetização. Porque grande parte, mais de 50% do dinheiro que os criadores de conteúdo ganham vem de anunciantes, vem de marcas, e 80% do orçamento de mídia está em 50 anunciantes. É muito concentrado. E essas empresas são muito grandes, são empresas que investem centenas de milhões por ano, até mais de bilhão por ano em mídia. E vamos continuar no exemplo da Ambev aqui. Para a Ambev mover o ponteiro da BU de Skol dela, contratar uma menina que tem 30 mil seguidores não faz nem cosquinha no PNL. Então, não resolve o problema da Ambev colaborar com uma criadora de conteúdo dessa cauda longa. E por conta disso, ela não investe. Porque para que movesse o ponteiro, teriam que ser talvez 10 mil meninas ou homens de 30 mil seguidores. Só que qual é a maneira que você faz uma parceria dessa hoje em dia? É arcaica, é individual e manual. É muito parecido com como você comprava mídia em websites há 20 anos atrás. Para quem é um pouco mais novo aqui, se você, por volta dos anos 2000, quisesse colocar uma propaganda num site, você precisava passar pelo seguinte processo. É quase cômico pensar isso hoje. Você precisava encontrar quem era o dono daquilo, tentar descobrir o telefone da pessoa. Você precisava ligar. E aí você falava: "Oi, tudo bom? Gostei muito do seu site. Eu queria colocar uma propaganda aí durante uma semana. Você vende? Quanto é que você paga?" Negociando um por um. Você não sabia quanto pagar, a pessoa do outro lado não sabia quanto cobrar. Assim, é um sistema totalmente ineficiente. Até que o Google consolida as ad networks e cria o AdSense, que a partir dali você cola um snippet de HTML no seu site e o Google oferece todo esse supply de website para os anunciantes comprarem mídia em escala de forma programática. Então, o processo de comprar mídia de criador de conteúdo é igual era nos anos 2000 você botar uma mídia num site. E a gente está tentando resolver isso. A gente quer tornar o processo de compra de mídia com criadores de conteúdo um processo programático. A gente, nesse 1 ano e pouco de existência, a gente já tem mais de 200 mil criadores de conteúdo usando o nosso app, que fazem parte do nosso supply, e a gente criou um software para os anunciantes comprarem mídia de forma programática nesse supply que a gente está construindo. Com isso, a gente dá acesso aos anunciantes à mídia mais eficaz que existe no mundo moderno, que é a mídia de influência, com escala, com transparência de preço,
E do outro lado, a gente ajuda os criadores de conteúdo a monetizarem o ativo deles, que tem uma capacidade ociosa tremenda. Como é que você vê a economia dos criadores em 5 anos daqui pra frente? Eu acho que a gente tá nos very early days ainda. Eu acho que a gente tá longe da saturação. Quando você olha o brasileiro consumindo mídia digital hoje em dia, os dados que a gente tem, acho que tem muito WhatsApp ali dentro. Então, ainda existe muita gente, principalmente nos cohortes mais velhos, que ainda assiste televisão. Para mim, para você, pode parecer bizarro Uhum. você ligar uma TV aberta e passar os canais. Mas tem muita gente ainda no Brasil que assiste TV. E assiste outros tipos de veículo. Só que o gráfico de tendência, ele é assustador. Ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, eh, o viewership de televisão, ele deu uma embicada, ele parece até quase um ângulo de 45, assim, para baixo. Então, o que eu acho que vai acontecer ao longo dos próximos 5 anos e nos próximos 30? Todos os cohortes geracionais, inclusive os acima de 34, 44, vão comer à medida que os atuais envelhecem, eh, o consumo de conteúdo vai aumentar ainda mais, e à medida que os mais velhos continuam mudando os seus hábitos, porque já estão mudando, o consumo vai aumentar ainda mais. Eu vejo pela minha mãe, assim, 2 anos atrás a minha mãe não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada, minha mãe tem quase 70 anos. Hoje em dia já tem, e adora. Deve passar talvez 30 minutos por dia. Ela não vê dancinha, mas ela vê uma arquiteta, ela vê uma obra de arte, ela vê, um pensador que ela admira. Então a gente ainda tá no meio de uma mudança grande, que ainda tem muito espaço para acontecer. Talvez a gente que tá, porra, no Itaim Bibi, em São Paulo, trabalhando com tech, a gente tem a percepção que o shift já foi, porque a gente é tão claro pra gente onde tá indo, só que tem muita gente que ainda tá no processo e no progresso dentro dessa camada. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos o que a gente vai ver, na verdade, é um domínio absoluto dessas mídias frente a todas as outras. Eh enfim, eu acho que vão existir 2 tipos de conteúdo: conteúdos premium, nos streamings, por exemplo, seriados, filmes, essas coisas, on demand, e entretenimento dentro das redes sociais, que é quase que um reality show ali moderno. Sim. Eu penso muito, eu acho que tem 3 tipos de conteúdo, né, tem um conteúdo que entretém, eu acho que, por exemplo, se a gente parar pra pensar Instagram, TikTok, acho que o algoritmo prioriza esse tipo de conteúdo, tem um conteúdo que educa, acho que LinkedIn talvez esteja mais vinculado, e tem um conteúdo que inspira. E eu fico muito na dúvida do que vai acontecer, principalmente nesse conteúdo que entretém, porque a gente tem um novo, e também no que informa, que a gente tem um novo player nesse mercado, que é a inteligência artificial, que trouxe o custo de criação de um conteúdo nota 6 para muito baixo. Isso traz um overflow de informação. Como é que você vê o impacto de AI na economia dos criadores? Eu acho que é massivo. Eh, Agora, não me assusta, porque uma das coisas que foi provado ao longo da história recente das redes é que conteúdo diferenciado dá certo. Conteúdo que se parece com qualquer outro conteúdo tende a não funcionar muito bem. Eu acho que, mas agora o impacto é massivo para mim pela redução da barreira de entrada. Se você volta 18 meses atrás, antes dos produtos B2C de AI estarem na mão das pessoas, existia um diferencial competitivo se você era um excelente editor, se você era um excelente designer, se você era um excelente criativo, seus vídeos iam ser melhores. Hoje em dia, assim, é uma coisa impressionante. A gente tá gravando um podcast aqui, cara, tem software de AI que você sobe, o recording com o vídeo e ele corta tudo pra você e edita tudo e bota as falas. Assim, é uma coisa impressionante, a barreira de entrada só cai. Edição de vídeo é a mesma coisa. Você sobe um vídeo, você sobe um podcast como esse nosso, o vídeo dele, você sobe em certas ferramentas, ele vai criar 78 cortes pra você já legendados com score de qual ele acha que tem mais chance de viralizar. Então, assim, a barreira de entrada reduz, porque agora você não precisa nem ser um editor excelente e nem contratar um editor excelente. Então, eu acho que cada vez mais pessoas vão começar a produzir conteúdo. Então, eu acho que mexe profundamente, porque mais pessoas podem fazer, mas ao mesmo tempo eu não acho que o ser humano vai começar a consumir conteúdo de AI e vai ser o preferido dele. Porque a gente busca coisas que são mais únicas, autênticas, com as quais a gente se relaciona. E a AI ela não consegue preencher isso. Aconteceu cerca de 15 dias atrás, o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, ele postou um vídeo anunciando ferramentas de AI para creators. E ele que é um cara, assim, muito benquisto, muito inteligente em como ele se comunica, foi o vídeo mais comentado da história do Instagram dele.
Eles anunciaram as features, tem assim 800 mil comentários embaixo, reclamando de que ninguém quer essa porra, que o conteúdo de AI é horrível de consumir. É muito curioso o momento que a gente tá. Mas eu vejo muito mais como um potencializador e não como uma coisa que vai saturar. Porque, sendo bem sincero, já tem muito mais supply do que demanda de conteúdo. E o trabalho do algoritmo é fazer os melhores sobressaírem. Então, a gente já vive um ponto onde tem muito mais supply do que demanda. Curioso, então o que você tá falando é a gente já tem uma quantidade de conteúdo na internet. Muito maior do que dá pra consumir. Eu tenho sentido isso. Já tem muito mais. E na hora que você já tem 100 vezes mais conteúdo do que as pessoas têm em horas pra consumir, se você aumenta pra 1000 vezes, muda pouca coisa. Então a pergunta do que por que consumir o meu conteúdo, por que consumir esse conteúdo vai se tornar cada vez maior Essa é a grande pergunta. e qualidade, e vai ter um path to quality também que é alto, não qualidade, mas por autenticidade talvez e Sem o que dúvida, ressoa. sem dúvida. Cara, e eu acho que na esteira de autenticidade, acho que tem 2 pontos que eu queria comentar. O primeiro, acho que você trouxe um pouco, que é essa questão do synthetic creators. Eu tava numa discussão no Twitter hoje que eu falava, eu não acredito, porque eu acho que falta uma alma, talvez tenha algo assim que ainda não ressoa em mim, talvez seja Lucas. Qual a sua opinião sobre? Eu não vejo acontecendo no curto prazo. Eu acho que os motivo vou pegar uns exemplos aqui pra dar uns nomes. Acho que o motivo que as pessoas seguem o Lucas, assim como seguem a Boca Rosa ou a Jade Picon, porque tem um interesse genuíno naquele ser humano. Aquele ser humano, ele tem uma carreira, você se compara com ele, você tenta entender as estratégias que ele tá usando. Um avatar 100% digital não gera essa mesma curiosidade. Não tem nada at stake ali, essa pessoa, aquele avatar não tá tomando nenhum tipo de risco. Você não quer acompanhar os próximos passos dele, não tem consequências para ele o que ele tá fazendo. Então é uma ordem de grandeza menos interessante do que um ser humano que tá botando a cara a tapa e que tá tentando lançar uma empresa e você tá curioso pra saber se ele vai porrar, se ele acertou. E o RDI não tem esse ângulo. Então pelo simples ponto de um conteúdo mais interessante, é muito mais acompanhado e mais consumido, qualquer tipo de avatar de AI produzindo conteúdo já não tem esse efeito. E a gente tem um caso muito interessante no Brasil, que é de um streamer, não sei se você já ouviu falar, Casimiro, né? Casé, que criou a Casé TV, depois ao longo do tempo junto do pessoal da Live Mode. E a gente agora tá num período perto das Olimpíadas que a Casé TV levou a outro patamar o que é essa relação de um criador de conteúdo junto de sócios que são muito preparados onde eles podem chegar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o fenômeno Casé TV e o que ele representa para a economia dos criadores. Acho que quando eu penso sobre o case, e eu conheço ele menos do que as pessoas devem pensar que eu conheço, tá? Mas eu vejo 3 coisas que eu acho que são lições aqui. A primeira coisa, eu já trabalhei muito próximo de criadores de conteúdo a minha vida toda. E é muito raro um criador de conteúdo ser excepcional em criar conteúdo, cativar uma audiência e fazer o que ele faz, e ele também ser excepcional e sofisticado o suficiente para construir grandes negócios. Então a primeira coisa que eu acho que a gente vai começar a ver mais no Brasil, nos Estados Unidos isso já é lei, mas no Brasil muito menos, são essas sociedades. Então o criador de conteúdo que é o artista se juntar com as pessoas que são os assassinos de modelo de negócio. Assassinos no sentido de serem excepcionais no que fazem. E essa sofisticação, ela falta ainda hoje. A maioria dos criadores de conteúdo no Brasil hoje é assessorado pela prima, é assessorado pelo irmão, é assessorado pelo melhor amigo de infância. Total. Andrew Chen, ele fala, LA meets São Francisco no sentido de que o mundo artístico conhece e se encontra com o mundo de criadores de empresas, de founders, né? Quem sabe toca produto. Eu nunca tinha ouvido o Andrew falar disso, mas é uma coisa que nos Estados Unidos, ela já é um pouco mais conceituada, porque os Estados Unidos teve Hollywood. Então começou a aprender a fazer isso 70 anos atrás, que esses grandes ícones apareceram. E aí grandes empresas como CAA, WME e tantas outras talent agencies, né, sofisticaram muito essa relação e as celebridades americanas são muito preparadas. Então essa é uma primeira coisa, eu acho que o efeito da Casé com a Live Mode é um pouco disso. É um grande comunicador, uma personalidade que encontra sócios de negócio excepcionais. A segunda coisa, que eu acho que é uma lição para quem tá assistindo a gente, é essa arbitragem de você ser detentor de uma audiência. Assim como o Casé com a Live Mode, assim como a Kim Kardashian com a Skims, ou a Rihanna com a Fenty, ou o Gustavo Lima com a Adventures aqui, no Brasil, essa é uma das grandes arbitragens dos próximos anos.
Porque a gente vive um mundo onde comprar mídia no Facebook, no Google, onde quer que seja, está cada vez mais caro, cada vez mais competitivo. E se você detém uma audiência, o seu CAC vai ser muito mais baixo. Então, tudo que você faz, você tem a capacidade de comunicar de maneira orgânica, sem te custar dinheiro. Então, essas empresas, inclusive, eh, o Chamath, que foi o VP de produto do Facebook durante muitos anos, hoje em dia toca lá a Social Capital, tem 60 dias ele lançou meio que um primer ali, um relatório de 160 páginas sobre a Creator Economy. E ele acha que essa junção de criadores de conteúdo com marcas é o próximo disruptor da indústria. Vão ser empresas que vão pegar categorias que têm 5% net profits e vão ter, tipo, 30% margins. Ele escreveu um paper inteiro sobre isso. E essa é a segunda coisa que eu vejo. Eu acho que essas associações, elas vão criar negócios muito poderosos arbitrando a aquisição. Porque, sinceramente, no mundo que a gente vive, o que é mais difícil? Você ter 150 milhões de inscritos no seu canal de YouTube, como o MrBeast? Ou você arranjar um terceirista para criar sua barra de chocolate? Cara, terceirista é commodity. Qualquer pessoa cria uma barra de chocolate hoje em dia. Sim. Agora vai ter 150 mil inscritos no teu canal. Então, primeiro efeito, essa profissionalização. Número 2, a criação de empresas. LA Meet São Francisco aí, nas costas dessa arbitragem. E a terceira, que eu vejo também, são os criadores de conteúdo criando múltiplas linhas de receita, né? O Casimiro hoje, ele recebe provavelmente um salário da Twitch, ele tem donations na Twitch, ele faz publicidade na conta própria, ele é dono dessa empresa. Os criadores de conteúdo são um next gen de grandes empresários, na minha visão. Total. Tem um mantra do mundo moderno, quem fala isso é o Eric Thornberg, que é quem gera demanda captura o valor. E falando sobre empreendedores, bons empreendedores, eu escutei uma entrevista sua antiga que tem uma frase que me fez refletir muito, que você falava: focar é quando você deixa de fazer algo e deixar de fazer isso dói muito. E eu tenho uma frase que eu sempre penso que é assim: o maior inimigo da grande ideia é uma outra boa ideia. Porque uma ideia ruim a gente consegue eliminar muito, é muito fácil identificar uma ideia ruim, mas uma ideia boa e deixar de fazer ela é difícil. Conta um pouco sobre esse processo, como você pensa sobre a arte de focar. É, esse é um exercício diário. Escolher onde você vai focar a sua atenção, onde você vai focar a sua energia e de volta ao teu ponto, pra quem tá ouvindo a gente, a definição de foco pra mim não é deixar de fazer o que você não quer ou o que você não acredita. É você deixar de fazer algo que você quer fazer muito, porque tem outra coisa que é mais importante. E aqui, quando você tá empreendendo, é um exercício diário de entender qual é o desafio atual do seu negócio, né? A gente todo dia é provocado talvez a fazer coisas que a gente gosta mais, ou coisas que vão ser mais interessantes. Mas é um exercício de disciplina você fazer o que precisa ser feito ou você focar onde a empresa mais precisa, né. E e não tem uma resposta certa, assim: "Ah, nesse estágio é isso, nesse estágio é aquilo". Eu acho que isso muda o tempo inteiro, mas você tá se fazendo a pergunta de qual é a coisa mais importante, onde eu deveria alocar o meu tempo, e você desproporcionalmente alocar o seu tempo nisso, é uma das coisas que eu acho que todo empreendedor bom faz muito bem. Dizer muito não. Eu acho que tem um erro que eu vejo muitos fundadores cometendo em volta de mim, e eu acho que eu cometi esse erro durante um tempo na minha vida também, que é o seguinte: quando você começa a empreender, e você levanta dinheiro e você começa a ter algum sucesso, o ecossistema de venture capital ele é muito interessante, né, tem muita gente inteligente, tem muito evento, cara, tem viagem pra fora, tem gathering, você é convidado pra fazer um monte de coisa, as pessoas começam a te pedir opinião, um monte de frente. E muitos empreendedores, durante um tempo, eles se confundem que esse é o trabalho. Que você ser essa pessoa institucional é onde você deveria alocar o seu tempo. Só que a verdade não poderia estar mais longe disso. Isso dá certo 0% das vezes. 0% das vezes. E tem histórias muito, muito tristes que acontecem depois que você se confunde de onde, de fato, você deveria focar o teu tempo. Se você está num negócio extremamente maduro, eu acho que aí até talvez mais razoável que você seja uma pessoa tão institucional. Mas, cara, eu diria, eu que já empreendo há quase 10 anos, eu diria que, assim, eu ainda não encontrei esse momento onde você pode ser essa pessoa institucional, e eu vejo muita gente fazendo isso. E essa pra mim é a distinção clássica, assim, do que você talvez gostaria de fazer, que é, pô, ser paparicado, tá aí fora, dando entrevista, falando coisa, indo a evento, viajando pra fora, vendo conferência, versus building the product, né? Building the team, que são coisas talvez bem mais desafiadoras, e acho que esse exercício é fundamental a reflexão. E pegando esse gancho sobre focar e sobre tempo, como é que você decide a sua rotina? Como é que decide como é que você aloca o seu tempo?
A minha rotina é quase a mesma há 10 anos. Eu acordo entre 4h30 e 5 horas da manhã. Eh, eu leio coisas que eu recebi no dia anterior ou guardei pra eu ler do dia anterior ali de 5 às 6h30 mais ou menos. Depois 6h30 da manhã eu vou treinar. Eh, aí de 6h30 às 7h30 eu treino, às vezes até umas 8, depois volto, fico um pouco com meu filho e com a minha esposa, 9 horas estou no trabalho. Minha rotina é essa literalmente há 10 anos. Eh, e gestão de tempo pra mim é uma coisa bem mais simples do que parece. Eu tomo 2 decisões o tempo inteiro. O que que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, e eu sou bem radical nessas 2. E depois o que que eu vou fazer primeiro e o que que eu vou fazer depois. Eu juro por Deus que é assim que a minha organização funciona. Todo final de dia ou início de dia ou no domingo, eu tenho alguns pontos específicos onde esse exercício é mais intencional do meu lado, mas eu literalmente me respondo essas coisas. Eu, por exemplo, no domingo, final do dia, eu olho minha semana seguinte, eu falo assim: "O que eu vou fazer e o que que eu não vou fazer?". E eu tomo algumas decisões. Depois que eu decido tudo que eu vou fazer, eu decido o que que eu vou fazer primeiro e o que que eu vou fazer depois. E depois é a disciplina de você ir lá e check all the boxes. E depois a disciplina de você fazer isso durante anos, a fio. E tem um ponto que sempre me chamou a atenção da sua atitude como founder, como CEO, é que obviamente o seu dia é repleto de buchas e de coisas que aparecem e você precisa estar focado no operacional. Mas você também consegue trazer uma visão estratégica, uma visão de que para onde vai o mundo, para onde vai o espaço que sua empresa está. Você tem algum hack para conseguir pensar no operacional e ao mesmo tempo no estratégico? É uma boa reflexão. Eu acho que a primeira coisa é que geralmente as pessoas me veem em ambientes como esse, que é onde eu tô falando sobre coisas que eu conheço muito. Então parece que o Rafa tem uma visão muito ampla sobre muitas coisas, mas não. Eu sei muito sobre um espaço muito específico, do conjunto de coisas que há pra saber. E isso me ajuda, assim, eu acho que tem muita gente que investe o tempo de uma maneira mais homogênea. Então, sei lá, você tá fundando uma startup de tecnologia e você tem, vamos supor aqui do meu lado, eu tenho alguns desafios, eu tenho um problema bem grande de produto meu, um problema, eu digo, coisa que eu preciso fazer muito bem feito, né, que é a atribuição. Eu tenho outro desafio meu aqui, por exemplo, que é pricing dinâmico, e eu tenho outro desafio grande meu aqui de produto, que é o que a gente chama de matchmaking, né, que é quem é o creator certo para a campanha certa, para o conteúdo certo. Tem um algoritmo muito interessante de crack aqui. Eh, e acho que muitos empreendedores, ao invés de beleza, esses são os 3 principais problemas de negócio que eu tenho. Ao invés deles investirem 80% do tempo deles nisso aqui, não, eles leem a Economist para ver a guerra da meu Deus, do Israel, da Ucrânia. Depois eles, cara, querem ler o Valor Econômico para ver o próximo movimento do Birma e do Asas. Depois eles vão almoçar com um amigo que não tem a ver com esses 3 problemas. E aí depois eles fazem uma reunião de 1 hora com o time sobre isso aqui. E, cara, assim, eu acho que aqui tem um pouco do insight. Você tem que alocar o seu tempo de maneira não linear. Ele não é homogêneo, não é 1 hora para sales and marketing, 1 hora para produto, 1 hora para engenharia, uma hora para, sei lá, para cultura. Não é assim que você aloca o seu tempo. E além disso, isso deveria mudar muito, assim. Eu literalmente refaço os meus sistemas de agenda, talvez a cada 3 semanas. Eu vou lá, eu boto todos os meus sistemas recorrentes, aí depois de 3 semanas eu olho pra eles e falo assim: isso aqui não é mais a maneira que eu deveria priorizar meu tempo não". Eu cancelo todas as reuniões da minha agenda e eu refaço todas elas de acordo com a nova prioridade. Então, eu acho que essa capacidade de constantemente estar se perguntando: "Cara, quais são as principais coisas que eu deveria focar meu tempo?", e alocando desproporcional, é um hack, não sei se dá pra chamar de hack, mas é uma forma de lidar com isso. É, isso é bem interessante. Eu adorei isso que você falou de precisar repriorizar os seus sistemas. Eu deleto a minha agenda de 3 em 3 semanas E sim, e refaço ela. eu tô aprofundando muito sobre a história do 99 e o Paulo Veras ele fala, ele falava na época do 99, ele falava assim: "A gente precisa refundar a empresa a cada 3 meses". Então acho que tem um pouco desse aprendizado contínuo. Mas você acha que parte dessa sua visão um pouco mais estratégica, ao menos nesse mercado de creators, vem desse horário de leitura de manhã? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, porque a maneira que eu enxergo leitura é que durante aquele período que você está lendo, você está pensando com a cabeça de outra pessoa. É assim que eu internalizei o conceito de ler. Enquanto você lê, você está pensando com um cérebro que não é seu. Isso é extremamente rico. Eh, e do outro lado, acho que é um pouco da visão estratégica que eu tenho, pelo menos eu gosto de pensar assim, ele vem do fato também que os espaços onde eu atuo
eu não leio os headlines. Eu não conheço o que eu conheço porque eu leio os livros. Eu conheço porque eu estou imerso neles. Então, quando eu falo de ajudar criadores, assim, eu sou um criador. Eu sei as dores. Eu convivo com eles. Então, tem um outro lado aqui que é a formação da visão estratégica por opinião própria e por pensar por você mesmo. Então, acho que esse é uma outra coisa que eu acho interessante. Eu acho que a hora que uma, alguma coisa já está na notícia, já virou um livro, já é um artigo que todo mundo está lendo, cara, isso não é mais uma oportunidade. Já perdeu o valor. Já perdeu o valor. O Paul Graham, ele fala assim, ele fala, eu gosto de investir em founders que entendem do problema, porque se ele tá vivendo isso, ele tem mais certeza de que esse problema existe. Sim. Então, acho que quando você fala isso de que você é um criador, você tem noção dos problemas, então você vive. Sem dúvida. O spike que me deu pra eu me provocar a começar a Brand Lovers, inclusive, foi um almoço. Tava almoçando com uma amiga minha, que é criadora de conteúdo, tem seus 60, 70 mil seguidores. E ela tava doida, cara. Ela não tava com dinheiro pra almoçar. E eu falei assim: como não, cara? Assim, você tem 70 mil seguidores. Seu engajamento é, sei lá, 7, 8, 9%, não sei quanto é que era. Mas um engajamento altíssimo. Um segmento super nichado de wellness. Assim, cara, assim, impossível você tá dura. Eu vejo você falando de marca o tempo inteiro. Ela falou: mas não é dinheiro, elas me mandam os produtos, mas eu não, ninguém me paga pra falar. Nenhuma marca chega pra mim com endorsement deals. Eu falei assim: impossível, impossível. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. Então vem um pouco disso, entendeu? Pegando o gancho do exemplo dessa sua amiga, tem outra coisa que eu tenho pensado muito, que eu acho que, olhando a minha trajetória de newsletter nos últimos 3 anos, eu emulei muito o que os americanos fazem. Então, sempre olhei muito para os americanos, até para pensar em monetização, pensar no qual vai ser os próximos passos. E me deu um insight recentemente, olhando a economia dos criadores. Que, na verdade, o Brasil, a gente é a fronteira. A gente é mais avançado em alguns aspectos do que os americanos, que é qualquer outro lugar do mundo. Você concorda com isso? Concordo. O Brasil, em quase todas as estatísticas que você for olhar de economia dos criadores, ele é número 1 ou número 2. É muito curioso. E na estatística que mais importa, que é o nível de influência dessas pessoas no consumo e na sociedade, ele é número 1 e, assim, é disparado. O Brasil é tipo, eh, talvez 20 pontos percentuais acima do segundo colocado, que é a China. É um negócio, assim, assustador. Então a gente tá na fronteira. E isso é inclusive uma das coisas mais exciting pra mim, porque vamos voltar aqui. Empresas fantásticas construídas no Brasil, um Mercado Livre, um iFood, eh, enfim, uma 99, empresas que me inspiram como empreendedor. Já tinha alguma coisa parecida nos Estados Unidos. E a economia dos criadores, quando você olha os modelos de negócio, não tem nada, que é um clear winner, que é um clear model that you can copy. Você tem que pensar de fato em primeiros princípios sobre como tackle aquilo. Essa é uma das coisas que me mais provoca em fazer o que a gente tá fazendo. É muito exciting você ter que pensar por conta própria como resolver um problema tão grande. Então, pra mim foi um eureka, no momento que eu falei, cara, a gente, na real, É a fronteira. a gente é a fronteira. E aí, uma das partes que eu sinto que tá na fronteira, e eu vou adorar ouvir sua opinião, é a questão de infoprodutos. Então, se a gente for ver uma parte que inunda essa economia dos criadores, são os infoprodutos, são os masterminds, são as plataformas de cursos, são os grupos de WhatsApp. Como você vê essa parte da monetização? Esse é o mercado que eu conheço menos. Eu nunca, apesar das pessoas até pedirem muito, eu nunca lancei um curso meu, eu nunca tive nada nessa natureza. E então conheço bem menos do que outras coisas que eu fiz com as próprias mãos. Mas sem dúvida é um mercado extremamente maduro e profissional hoje em dia. As pessoas que têm produtos vencedores na internet brasileira hoje são no quando eu digo são, ela e os funcionários, né. Cara, são empresas de 20, 30 pessoas que faturam centenas de milhões por ano. Não é mom and pop shop pagando as contas. É gente que tem empresa que fatura 100 milhões com 50% de EBITDA. É um mercado extremamente maduro, eu acho que a Hotmart foi o grande agente desse mercado e tem um mérito enorme na profissionalização da categoria, um mérito enorme. Tanto é que está se tornando global, né? Tá crescendo muito em outras regiões do mundo. Acho que, se eu não me engano, mais da metade da receita da Hotmart já é de fora. Então é um modelo extremamente vencedor. Onde eu acho que tem uma oportunidade grande nesse segmento é na simplificação do software para você se tornar um infoprodutor. Eu acho que aqui tem uma oportunidade enorme. O produto da Hotmart, ele é como se fosse o Salesforce, assim, não sei se você já entrou. Uhum. Você entra assim, você não sabe nem onde você clica.
de tanta aba, de tanto botão, de tanta funcionalidade. E eu acho que tem uma oportunidade, mais uma vez, na cauda longa aqui. Essas dezenas de milhões de pessoas que estão na internet e que não vão usar um Salesforce, nem querem, nem conseguem, nem estão tentando vender milhões por mês em cursos, mas gostariam de ganhar R$ 700 a mais todo mês, R$ 1.700 a mais todo mês, vendendo 4 cursos para as pessoas que chegaram no perfil dela, que tem 7.000 seguidores. Aqui eu acho que tem uma oportunidade grande na cauda longa. Mas o produto da Hotmart ou da QIFI ou de outros players que estão nesse espaço é simplesmente muito complexo para você fazer um setup. Até um ponto que você trouxe, de certa forma, o criador ele é um ecossistema, né? Então, o criador ele precisa pensar em 6 mídias diferentes. Isso daí vai gerar talvez 6 formatos de monetização. Então, o criador por si só é uma jornada relativamente solitária em alguns aspectos, porque ele precisa lidar com muita informação diferente ao mesmo tempo. Então, acho que vai ser interessante qual vai ser essa plataforma que possivelmente vai unificar a vida dos criadores e trazer mais eficiência para esse processo como um todo. Sem dúvida. E, Rafa, e você produziu conteúdo por muito tempo e hoje você tá mais tímido nas redes, né? Você não tá produzindo da forma que você produzia. Primeiro, eu queria perguntar o que você aprendeu produzindo tanto conteúdo, que pode passar para pessoas que pensam em produzir conteúdo. E segundo, por que essa decisão? É mais uma questão de foco? Boa. Eu vou começar pela segunda. Acho que tem a ver com vários temas que a gente tocou. É a definição da minha alocação não linear do meu tempo. No momento que a Brand Lover está, 80% do meu tempo tem que estar com um time de engenharia. É onde eu gasto 80% do meu tempo cracking how we're gonna fucking do this. E não no go-to-market, e não colocando a nossa marca para fora. Agora, você pode ter certeza que quando for a hora, a minha alocação inverte. Eu vou colocar 80% do meu tempo distribuindo o que a gente tá fazendo. Então, acho que é um exemplo do que eu acabei de falar. Assim, se em outros momentos eu produzi tanto conteúdo, é porque aquilo eu acreditava que aquilo era a coisa mais importante a ser feita naquele momento. E a minha alocação ia ser desproporcional naquela direção. Hoje não é. Então, acho que tem um pouco disso. E número 2, eu acho que o que eu aprendi é que o processo de produção de conteúdo, ele tem um equilíbrio muito tênue entre autenticidade e criatividade e a parte analítica também. Acho que as pessoas que acabam não dando certo são as pessoas que não aprendem o suficiente olhando os dados. Então, por exemplo, se você tá criando um canal de YouTube, você foi lá e publicou 100 vídeos lá. É ótimo que você esteja sendo autêntico, é ótimo que você esteja falando as coisas que você de fato pensa, mas agora, pelo amor de Deus, entra no Analytics e vê aonde a retenção tá caindo e vê exatamente o que você fez naqueles 3 segundos que promptou 30% das pessoas a saírem do seu vídeo e não faça mais aquilo no próximo. Então tem uma parte analítica aqui que muitas vezes é subvalorizada, de você entender o que tá por trás da sua retenção, o que tá por trás, desse vídeo aqui que performou melhor. E você investir tempo suficiente criando hipóteses para tentar testar elas e validar alguns aprendizados, porque isso pode fast track a sua trajetória em grandes saltos. Acho que not enough people care about the analytics, e fala sobre a importância desse tipo de coisa. Vale pra você aqui, por exemplo. Se você for olhar o teu podcast, onde a curva de retenção dropa? Eu tava falando exatamente sobre isso antes, que o nível de retenção até o final do podcast, ele tá tipo top quartile. O pessoal aparentemente tá escutando e tá Legal. ficando. Mas eu tenho um drop inicial de 20% no primeiro 1 minuto e meio. E isso daí pra mim tá sendo... Solve that problem. O problema é, eu acho que eu não tô prendendo as pessoas sobre o que vai ter no episódio. Perfeito. Então eu espero que nesse episódio aqui já eu contratei uma pessoa que vai ajudar justamente Fazer um trailer no fazer um início. trailer inicial. Então, Legal. É isso aí. porque eu falei, cara, tá tendo um drop, isso daqui, na minha opinião, é anormal. Tá acima da média, porque eu não tenho nenhum trailer inicial. Agora, insight pra você. Essa retenção altíssima é excepcional, mas também pode significar, por exemplo, que você tá trazendo menos gente do que deveria pra ficar. Porque mostra que você tá trazendo só uma audiência que é extremamente qualificada. Talvez you would be better off trazendo mais gente desqualificada, e aí você vai ter uma perda maior mesmo, mas é mais gente nova te conhecendo. Então tem algumas coisas aqui que são interessantes. Uma LTV sobre CAC de 30. É isso. Talvez Não tá investindo tanto em não tá marketing. investindo o suficiente. É isso, essa é a analogia. Que legal. E tem outra coisa na sua trajetória que você tava falando, de alguma forma, é quando você tava contando que eu escolho onde eu vou alocar, onde é mais importante na empresa, que se esse é o momento eu vou ir full nesse projeto. E, por exemplo, você captou recursos com
alguns super fundos, então a Canary, a Kazek, que é o principal fundo da América Latina. E eu acho que você tem alguns conselhos que podem ser válidos para vários dos empreendedores que estão na audiência. Você costuma falar que fundraising não é uma foto, é um filme. Conta um pouco sobre as lições de fundraising. Pô, eu acho que a minha o que eu faço em termos de fundraising hoje, acho que vem muito de aprendizados que eu tive no passado tentando levantar dinheiro sem sucesso ou sem tanto sucesso, e também de coisas que eu vivi como investidor também. Hoje em dia eu tenho um portfólio grande anjo, e eu aprendi muito com empreendedores também que vieram levantar comigo. Então tem algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu falaria é o seguinte: não coloca o seu investidor para tomar uma decisão em cima de um ponto estático do tempo, o que eu chamo de uma foto. Transforma isso num filme. É muito mais fácil você levantar capital se em algum momento antes de você precisar do dinheiro, você já sentou com aquelas pessoas, você construiu um relacionamento, você contou para elas sobre o que você estava saindo para fazer, que objetivos quantitativos e qualitativos você queria bater, e depois você voltar mostrando essa força de implementação, essa força de execução. Isso tem muito mais credibilidade para a história do seu fundraising. Então, colocar o seu investidor para tomar uma decisão em cima de um filme sobre a sua execução e não de uma foto do seu request. Acho que essa é uma grande lição. Agora, do outro lado, tem outras coisas também. Eh, eu o processo de fundraising, ele é muito assimétrico, né? O empreendedor, ele levanta dinheiro a cada alguns anos e o investidor, ele investe todos os dias. O trabalho dele é investir. Então você imagina, cara, você saindo pra jogar bola, você joga bola, o Lucas tá com o pé quebrado aqui, mas claramente não joga bem. Ô, mas brincadeiras à parte, mas pô, você joga bola o quê? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Pô, uma vez por semana. Cara, se você for, você imagina se você jogasse bola uma vez a cada 2 anos. E você sai pra jogar bola com alguém que joga todos os dias. Assim, quais são as chances de você ganhar? Baixíssimas. E não é que o processo de fundraising tem alguém que ganha ou alguém que perde, mas você entrar nele sabendo que provavelmente a pessoa do outro lado faz aquilo muito melhor que você, te coloca pra pensar, no mínimo, sobre how you should approach this. Então, essa é um framework importante. O investidor investe muito melhor do que você levanta. Então, essa é uma coisa. Agora, tendo dito isso, tem algumas coisas que eu fiz ao longo da minha vida que me ajudaram. Primeira coisa é você não se colocar numa posição inferior a um investidor. Você tá vetando ele mais até do que ele tá te vetando. No final do dia, esse é um negócio da sua vida. Você tá convidando alguém pra ter uma opinião, um negócio que você dedica 100 horas por semana, que é uma das coisas mais importantes da tua vida. Então você deveria approach o relacionamento com essa mentalidade, assim: "Cara, deixa eu vetar essa pessoa. Eu quero, se essa pessoa me ligar às 2 horas da manhã, eu vou estar excited pra atender o telefone, ou eu vou falar assim: 'Puta, meu, esse cara tá me ligando'?" Não pode ser esse segundo, senão você tá fudido, sua vida vai ser um inferno. E acho que eu sempre tive essa atitude de ter essa curiosidade de conhecer as pessoas pra saber se eu queria elas junto comigo. E claro que tem que ser uma escolha conjunta. Terceira coisa que eu falaria é: quando existe assimetria de informação no início de um negócio, entre o que você sabe sobre a sua empresa, o que o investidor consegue capturar ou consegue aprender sobre o que você está fazendo, e até sobre o teu potencial, você ainda não tem um go-to-market tão claro, você ainda não tem um PMF tão claro, o investidor, ele vai muitas vezes usar uma proxy, que é que é uma proxy errada, mas ela existe. Ele vai olhar a sua capacidade de planejamento e vai usar isso como proxy da sua capacidade de execução. Então uma coisa que eu sempre fiz foi ter um data room que impressiona e que ajuda o investidor a tomar essa decisão com mais segurança. Então, uma vez eu estava falando com o Fefo da Cloud9 e ele usou um termo para o que eu fazia que era muito interessante. Ele falou: "Cara, assim, isso aqui é Investor UX at its finest". Então, ele chamava de, tipo, Investor User Experience, o meu data room ou o que eu estava fazendo ali. E isso me marcou. Eh, e é uma coisa que eu recomendo às pessoas, porque na falta de informação e data point sobre a tua execução ou o potencial do teu negócio, o investidor vai usar a tua capacidade de planning, e a tua visão estratégica como proxy da tua capacidade de execução. E no final do dia, assim, eu acho que tudo isso vai por água abaixo se você não responde umas perguntas básicas, com clareza, né. E acho que uma outra coisa que os empreendedores acabam fazendo muito é tentando levantar em negócios que talvez não merecessem o investimento.
ou talvez negócios que talvez não devessem existir. E isso é uma furada. Eu tenho uma admiração profunda pela resiliência e pelo grit das pessoas, mas ao mesmo tempo você investir energia num veículo que não vai a lugar nenhum é uma idiotice. E eu vejo muita gente que é apaixonado pela sua ideia inicial e você tentou tirar do chão e você fez um MVP e claramente o seu MVP não deu certo e ninguém quer aquilo. E você tá ali assim, não, eu quero levantar para esse negócio, eu preciso levantar para esse negócio, quando essa empresa deveria morrer. Não deveria existir, o mundo não precisa do que você tá fazendo. Então, acho que uma terceira coisa, uma quarta coisa aqui que eu diria é esse sanity check, assim, muito racional. De, cara, você quer de fato trazer investimento para esse negócio? Essa empresa deveria existir? Você tá tentando um viés de confirmação aqui de que você quer um round ou você tá curiosamente explorando se o que você tá pensando resolve o problema de alguém e tem um potencial de distribuição interessante e vai dar para ganhar dinheiro fazendo isso? Eu acho que os empreendedores que fazem o segundo, que são de fato curiosos sobre os seus negócios, e se pergunta: "Cara, será que meu produto deveria existir? Será que eu consegui ganhar dinheiro com essa porra?" Esses aqui tendem a ser muito mais bem-sucedidos do que os que tentam tapar o sol com a peneira e não olhar para as hard truths que às vezes aparecem durante a execução. Cara, esse último ponto é incrível. Eu estava tendo uma discussão com meu pai esses dias, que eu estava falando um pouco, ele estava trazendo o conselho sobre a diferença de persistir e insistir. Sim. E eu acho que tem um pouco a ver do que você tá falando, de alguma forma tem algumas pessoas que insistem em coisas que nitidamente estão dando errado. Mas a gente não conseguiu chegar num brain hack pra pensar quando você persiste, quando você insiste. Você tem alguma coisa que vem na cabeça? Cara, o que eu uso aqui é é tentar colocar no papel, assim. Eu acho que o processo de você pensar sobre as coisas ou falar sobre as coisas, ele é muito sujeito a vieses. Existem muitas falhas cognitivas que você preenche com tom de voz, com emoção, com gesto, com energia, e às vezes mascaram uma falta de lógica bem costurada. E na hora que você põe no papel, você começa a ver, assim, a sua falta de evidência sobre certas coisas. E essa foi uma coisa que eu sempre usei, assim, quando eu quero pensar sobre algum assunto, ao invés de pensar sobre ele, eu escrevo. E depois, outra coisa que eu faço, eu mostro para pessoas que não têm interesse que aquilo seja verdade, para elas olharem também. Acho que um outro problema que atrapalha muita gente é que você quer que aquilo seja verdade, né? E esse é o grande vilão. E na hora que você pede para as pessoas darem uma opinião honesta e as pessoas não têm nenhum interesse vested ali naquele negócio, você tem uma chance maior de descobrir se você tem alguma evidência do porquê aquilo deveria estar continuando. E trazendo para exemplos específicos aqui do nosso tema. Cara, se você produziu 1000 vídeos para o YouTube, cara, e você ainda tem 117 seguidores, assim, você provavelmente deveria desistir desse troço. Agora, se você produziu 7, not enough data, not enough information. Então tem um julgamento de razoabilidade aqui também, que o bom senso ajuda. Se você tá tocando uma empresa e seu sonho é construir uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, você tá há 7 anos fazendo isso, e você tem $100.000 de receita, assim, cara, não faz sentido. Ao mesmo tempo, enfim, você desistir rápido demais antes de dar tempo às coisas acontecerem também é um erro comum. Tem muita gente que tem o ímpeto do início e não tem a disciplina da continuidade. E o motivo que ela vai chegar não é porque a ideia não era boa, é porque simplesmente não teve caráter para fazer isso durante 5 anos seguidos. Mas você precisa de pequenas evidências de que aquilo tá dando certo. Adorei, adorei. Rafa, última pergunta que eu sempre faço aqui no Abreu Podcast. Qual foi uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela, porque te fez alguém mais forte? Boa, tem algumas. Eu era um eu era uma pessoa muito ingênua, vou falar assim, crescendo. Eu sempre acreditei no melhor das pessoas, by default, assim. E a grande verdade é que, até estudando filosofia e pegando outras referências, você vê que talvez 80% das pessoas aí fora são bem mais selfish do que deveriam. Eh, e qualquer empreendedor deveria estar aware of that. Eh, é uma mensagem não tão brilhante, e não tão animadora,
mas eu me tornei uma pessoa mais cautelosa ao longo dos anos. Eu vi muita coisa que eu achava que fosse impossível. Pessoas que, quando você conhece elas e quando você inicia um relacionamento, falam muito sobre longo prazo, falam muito sobre ética, sobre moral e N coisas. E na hora que decisões financeiras importantes aparecem, assim, elas vão para outro espectro com uma facilidade, assim, tremenda. Eh, então, acho que a grande lição que me doeu muito, a coisa mais importante que você faz como empreendedor é escolher muito bem as pessoas que vão te cercar. Sejam eles sócios, sejam eles investidores, sejam eles amigos. Eh é uma verdade dura, principalmente quando você tem algum grau de sucesso, é muito legal estar perto. E e você deveria ter um crivo muito alto para quem você deixa entrar no teu inner circle. Baita lição, obrigado por compartilhar. E Rafa, obrigado por participar do Abreu Podcast, do Sunday Drops. É uma honra ter você aqui. Imagina, cara, prazer. Prazer, um papo diferente. Você, sem dúvida, trouxe aspectos que eu acho que eu nunca falei sobre. Espero que tenha sido rico aí pra quem tá ouvindo. Foi demais. Show. Valeu, meu caro.